Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa reunião de hoje, quarta-feira, 11 de janeiro de 2012. A mensagem de número 51 do livro Pão Nosso é intitulada Socorre a Ti Mesmo. E está baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35, em que Mateus registrou: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. O comentário do Espírito Emmanuel é o seguinte: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Acredito que, a partir da leitura, todos nós, de alguma forma, fomos tocados por esta mensagem, porque, de uma ou de outra maneira, sempre temos alguma mazela no corpo que pede algum tipo de providência. E qualquer pessoa com o mínimo de bom senso e critério cuida de suas necessidades, principalmente quando elas nos levam às raias das dores e dos sofrimentos. Mas o Espírito Emmanuel nos convida para uma reflexão um pouco mais profunda, uma reflexão sobre o que de fato precisamos curar. Hoje, mais do que qualquer outra época da humanidade, é muito evidenciado que as doenças físicas, em seu grande número, têm origem no desequilíbrio psicológico e emocional. Mas por mais que isso seja difundido, divulgado, comentado, analisado, e até por mais que os consultórios de psicólogos, psiquiatras e psicanalistas estejam cheios de pessoas querendo curar determinados problemas, e sejamos todos advertidos de que a base, na maioria dos casos, está fundamentada na alma e, portanto, no nosso pensamento, na maneira como nós agimos e reagimos, sempre parece que é uma lição que fica a esmo, porque não damos o uso devido. Existe um ditado popular que contraria qualquer lógica, tanto da fisiologia quanto da anatomia. Nós dizermos que entra por um ouvido e sai pelo outro. Na realidade, não são ambientes conjugados com essa finalidade, um ouvido receber e o outro jogar fora. Mas o que por trás isso fica expressado é exatamente o descaso que nós temos ante determinadas informações. Nós precisamos muito nos curarmos de muitos problemas, muitos deles no espírito. Mas o que é que nós temos feito para
provocarmos a cura ou trazermos a cura para nós mesmos? Muito pouco. Tem uma frase de origem oriental, que um mestre foi perguntado a ele qual o segredo da vida. Ele disse: são 3. Coma menos, exercite-se mais e durma o necessário. Normalmente a gente não faz nenhum dos 3. A gente nem come o eficiente, não nos exercitamos o necessário, nem descansamos o que é devido. E aí depois tudo fica descompensado em nossa vida. E é muito simples a gente simplesmente dizer eu acredito ou deixo de acreditar. Tem muitas pessoas que dizem que não são espíritas porque não acreditam na reencarnação, por exemplo. Outras pessoas dizem que apesar de seguirem outras religiões, o que mais admiram no espiritismo é a hipótese da reencarnação. Eu recebi há uns dias uma mensagem muito interessante de uma pessoa que me mandou, tirado já de um outro site, sobre o diálogo de 2 gêmeos no ventre de uma mãe. Um dos gêmeos, que já prestes a nascer, supostamente pergunta para o outro: me diga uma coisa, você acha mesmo que tem vida depois do nascimento? E o outro disse: eu acho que tem. E um então disse assim: não tem, é impossível ter vida depois do nascimento. Mas claro que é possível ter vida depois do nascimento. Não só tem vida, como inclusive depois que a gente nascer, a gente vai comer com a boca. Ele disse: de forma nenhuma, a gente aqui tem um cordão umbilical que nos alimenta. E se a gente sair daqui, o cordão não é tão longo. E portanto, na hora que a gente sair, o cordão vai romper e a gente não vai sobreviver. Mas vamos sair sim. Vamos sair porque a vida é do outro lado. Do outro lado, inclusive, a gente vai começar a ter espaço para andar. Vamos andar com os nossos próprios pés. Eu disse: você está louco? Não tem vida do outro lado, porque se tivesse, alguém que tivesse saído do ventre já teria voltado para o ventre para dizer que tinha vida lá fora. Ele disse: mas é claro que tem, inclusive do outro lado nós vamos ter uma mãe. Ele disse: quem é que garante que a gente vai ter uma mãe? Ele disse: presta atenção, quando a gente está muito silencioso, a nossa mãe, ela já passa a mão por fora, já nos alisa, muitas vezes ela fica cantando para nos ninar. Ele disse: mas eu nunca vi essa mãe. Pois é, nós vamos ver a mãe quando a gente estiver do outro lado. Afinal de contas, nós estamos aqui para num determinado momento irmos lá para o outro lado, onde tem a vida verdadeira. Isso que a gente está pensando que é vida aqui dentro, não é nada a ver com a vida que a gente vai ter que ter do lado de fora. Quantas vezes a gente também pensa exatamente isso? A gente está aqui vivendo agora e acha que quando essa acabar também não vai ter mais nada. Por quê? Porque ninguém veio de lá para cá para dizer que continua aqui, é porque vive vindo. Na realidade, a gente fica muito preso a eu acho ou eu não acho e não queremos refletir. Tanto em assuntos assim que atende a tudo genericamente, como que diz respeito à nossa vida muito diretamente. Nós podemos nos socorrermos o tempo inteiro, mas o que a gente faz? É muito mais prático a gente pedir que o médico passe uma receita, que alguém diga qual é a forma, mas uma forma que se ajuste ao meu estilo, ou então, quando a gente tem um princípio religioso, que os espíritos cuidem. Temos um amigo que recentemente nos procurou, não a mim pessoalmente, mas a uma pessoa nossa, dizendo que gostaria de saber se tinha alguém que poderia ir aplicar um passe no lar. Mas por quê? Não, porque meu filho está muito danado, ele está muito inquieto e agora não dorme, de noite fica se assustando. E eu queria que alguém fosse lá. Mas por quê? Não, porque eu já rezei tanto, mas eu rezo, mas Deus não escuta as minhas preces. É engraçado esse retrato, porque a gente pensa que isso acontece apenas com uma pessoa, mas isso acontece conosco 24 horas ao dia. A gente quer que os anjos, que Deus, que os amigos espirituais, ou então, ainda que a gente não acredite em nada disso, que o acaso, que a natureza, que alguma força, que tem muita gente que acha lindo dizer: eu não acredito em nada, mas eu sei que existe uma força. Mas se acredita na força, eu ainda tenho dúvida, então por que você pede a ela tanta força? Mas deixemos isso de lado, a gente não entra no mérito disso que nos diz respeito. E aí preferimos ficar, acredita ou não acredita. E aí na hora que a gente precisa, como a gente não recebe na hora, a gente já desacredita. Mas desacreditar por quê? Porque eu adoeci. Você adoeceu? Mas por que você adoeceu? Não, eu não sei.
Tinha aquela velha história da pessoa que vai para a festa, come tudo, e quando é no outro dia que está passando mal, vem culpar a azeitona que comeu. É o que a gente vive fazendo, a gente vive procurando uma azeitonazinha para justificar tudo que a gente tem de desarmonia fisiológica, psicológica, emocional, moral, espiritual e por aí afora. Muitas e muitas situações de nossas vidas nós podemos dar solução. Agora, a partir das decisões que a gente toma, não para ser bonzinho ou para ganhar o reino dos céus. Até porque ser bonzinho não é ser bom para os outros, é ser bom e trazer equilíbrio para nós mesmos. E ganhar o reino dos céus não é algo que vai vir depois, o reino dos céus é imediato, é instantâneo. Ou não, se a gente não o quiser. Mas a gente prefere ficar procurando fórmulas, culpando, acusando, apontando, e dessa maneira vamos perdendo muitas oportunidades. Precisamos cuidar dos rins, do fígado, do baço, precisamos cuidar do pâncreas, do estômago, do coração, da corrente sanguínea, dos olhos, do ouvido, da garganta, mas também precisamos cuidar das ideias, das reflexões, dos pensamentos, das análises, das comparações, dos julgamentos. Mas a gente tem uma tendência muito forte a ficar preso pelo lado pior da história. Todas as vezes que a gente quiser ver o lado negro, pode ter certeza, não vai faltar espaço. Mas quando a gente quer falar qualquer coisa boa, sempre tem alguém para colocar uma pitada ruim. Mas você viu a fulana, gente tão boa, que pessoa espetacular. É porque você não conhece ela de perto. A gente já destrói na hora. Mas você vê, fulano queria tanto falar com você, se no mínimo está precisando de alguma coisa. Então a gente está sempre catucando para que a coisa fique embaixo. Parece que essa compulsão é um retrato muito forte do nosso íntimo. Como a gente não quer fazer o esforço do crescimento, é muito mais fácil ficar na estrutura do denegrir. Então denegrimos o outro, denegrimos a nós mesmos, denegrimos a vida, as oportunidades da vida. Isto é péssimo, porque terminamos adoecendo. Adoecemos da garganta porque falamos mal. Ah, mas eu conheço uma pessoa que fala todo palavrão e não tem nenhum problema de garganta. É verdade, não tem nenhum problema de garganta, às vezes tem coisas piores. Ah, mas eu conheço uma pessoa que viveu 100 anos, foi a pior pessoa do mundo e viveu 100 anos. Tá bom, mas que tipo de qualidade de vida? Ah, muito boa, bebia todas em todo final de semana. Mas isso é qualidade de vida? Para quem? Eu não sei para quem que isso é qualidade de vida. A qualidade de vida é a gente estar em harmonia. E estar em harmonia não é necessariamente uma postura religiosa, é uma postura emocional. Sei que isso abre para que a gente reflita às vezes que mesmo descompensado eu posso estar em harmonia, porque na hora que eu me equilibro dentro da minha descompensação eu me sinto harmônico. Mas se eu melhoro e eu me sinto mais harmônico é porque essa harmonia ainda é mais ampla do que eu posso alcançar. São as reflexões que a gente deveria fazer. Não é que eu já fiz tudo o que eu poderia, é procurar saber o que eu ainda posso fazer. Não é estar satisfeito apenas com o que já aconteceu, mas aonde é que eu posso não só agradecer, devolver ou melhorar ainda mais. Não é apenas dizer, ó Deus, muito obrigado, o Senhor foi muito generoso comigo. E acrescentar, ponto e vírgula, agora é a minha hora de ser bom e generoso com os outros. Ó Senhor, o Senhor sabe os meus defeitos, mas ninguém fala deles. Ponto e vírgula. Em agradecimento, eu vou deixar de falar do defeito dos outros. E assim sucessivamente. Porque Evangelho é muito bom, Evangelho é muito bonito, Evangelho é muito agradável. Mas se for apenas como um livro para ser guardado em prateleira, não serve de coisíssima nenhuma. Também se for um livro apenas para a gente exteriorizar, expressar, falar, vai adiantar, mas muito pouco. A força do Evangelho está no momento em que eu o entendo e a partir desse momento eu procuro vivenciá-lo. É isso que nós precisamos fazer. Não por dever e obrigação, mas no sentido de gratidão. A vida nos dá muito, nós recebemos muito o tempo inteiro. São pessoas, são criaturas, mesmo aquelas que aparentemente estão para nos trabalhar, são verdadeiros testes para sabermos até que ponto nós já crescemos. Isto não é teoria, isto é fato. Quando a gente encontra alguém que tem total suporte para aguentar os aborrecimentos alheios, principalmente quando são aborrecimentos que não nos dizem respeito, aí a gente vê como a gente já adiantou bem. E se a gente não está conseguindo ir muito longe, quanto ainda temos que caminhar.
E o caminhar não é apenas o sofrer, mas o sofrer e o ensinar, ajudar. Porque muitas vezes, quando nós alimentamos muito críticas, quando nós nos baseamos muito em fofocas, estamos sendo mais uma vez favoráveis a que tudo continue ruim como estava. Por quê? Porque se eu estou vendo que alguém não está fazendo bem, o que eu deveria fazer é chegar para esse alguém e conversar, ter um diálogo, dizer o que talvez seja melhor, o que a gente pode propor, o que a gente pode fazer. Mas a gente faz isso, nessa hora a gente fica calado. A gente tem muita coragem de falar dos outros por trás e pouquíssima coragem de conversar com as pessoas de frente. E o que nós precisamos muito é ter essa conversa frente a frente, tete a tete. Dizer, mesmo que a pessoa num determinado momento não nos entenda, amanhã ela vai entender. Jesus não contemporizou com ninguém, o que ele teve de dizer, disse. Quando ele chamava de raça de víboras, de hipócritas, de depravados, ele chamava à frente e às costas, indistintamente, porque ele tinha autoridade para isso. Ainda que não tenhamos autoridade, precisamos pelo menos ter a honestidade de dizer, olha, isso eu não estou achando muito legal, ou então estão falando de você isso, ou então vamos fazer de outra maneira para ver se a gente melhora. Ou, em última instância, demos o nosso exemplo. Mas a gente fica muito limitado a criticar, a condenar e, sobretudo, falar por trás. E isso traz doenças para a alma, que é o bojo da mensagem de hoje. Curar as doenças do corpo, todos nós devemos, mas sem cuidar dos problemas da alma, nós estamos caminhando muito lentamente na direção da nossa cura real. Eu gostaria de lembrar que o site do Lean ainda está em fase de implantação, mas já está aberto. É www.lean-larespirita.org.br. Eu avisei a semana passada pela primeira vez, e apesar de que a gente ainda não divulgou isso oficialmente, eu pensei que esta semana a gente teria recebido mais visitas. Mas eu acho que pouca gente se interessou ainda de visitar o site do Leão. Mas eu vou ficar insistindo nisso, depois a gente vai colocar cartaz para que vocês tenham o hábito, porque a nossa proposta com esse site é ficar mantendo todo mundo muito bem informado, não apenas de situações que já aconteceram, mas sobretudo do que está por acontecer. Vamos procurar ter um canal de notícias o mais ágil possível para que a gente fique bem acompanhando bem o movimento do Leão e o movimento espírita em geral. www.lean-larespirita.org.br. E quem tiver sugestões e quiser nos encaminhar, será um prazer. É só mandar para o nosso e-mail jacomelo@gmail.com. Ou então tem um e-mail lá no próprio site, pode clicar lá no e-mail de contatos e manda lá para a gente, que nós estamos em fase de implantação e algumas coisas serão colocadas, outras suprimidas, outras serão ampliadas e vamos ver o que a gente pode fazer. Teremos um arquivo, já temos um arquivo de fotos muito grande e temos um arquivo de muitas palestras. As palestras do domingo da tarde aqui do Leão, quase todas estão em áudio e serão disponibilizadas todas no site. Essas nossas conversas daqui da quarta de manhã, faz um mês que a gente vem gravando e também ficarão disponíveis. Então, à medida que forem passando os dias, isso já vai sendo lançado e creio que teremos muito material para quem quiser acompanhar a vida aqui do Leão. E também depois teremos entrevistas com os idosos, reportagens, tudo isso vai acontecendo gradativamente. Agora é preciso que a gente tenha um bom retorno, ou seja, um bom índice de visitas para que as pessoas que estão colaborando, inclusive, se sintam estimuladas. Então, depois visitem o site, escrevam, mandem sugestões e críticas. Nós não estamos à cata de elogios, mas exatamente de fazer uma boa prestação de serviço pelo nosso site www.lean-larespirita.org.br. E no primeiro sábado de fevereiro teremos o Vansan, já está tudo confirmado, absolutamente tudo confirmado. Teremos o Café Cultural com o Vansan.
Eu não sei se as senhas já chegaram hoje, que era para elas estarem aqui disponíveis a partir de hoje. Mesmo que não estejam, seguramente na próxima quarta já estarão. E a partir deste ano aqui tivemos que fazer um reajuste na senha do café. E o café, este fevereiro, até porque também os custos não só do próprio café, mas de passagens, deu uma subida bem legal. E hospedagem nem sempre conseguimos todas, então não podemos considerar como sendo tudo gratuito. Então o Leão tem que ter no caixa reserva para as eventuais despesas que às vezes aparecem. Então o próximo Café Cultural, ele será pagamento antecipado de R$17. Isso vai valer até a quinta-feira do café. Da sexta em diante será R$20. Então, assim que ficar as senhas, quem tiver interesse, é mais negócio adquirir antes, porque no dia será R$20. Vamos agora para a segunda parte de nossa reunião. Convidamos os nossos magnetizadores e pedimos a todos que fiquem bem relaxados, em harmonia. Procuremos ficar em vibração, em oração. Nós vamos iniciar hoje fazendo um rápido exercício de respiração e em seguida, na continuidade, nós já entramos no aprofundamento das reflexões. O exercício de respiração que nós vamos fazer é um exercício que é muito recomendado a quem faz os passes, que é uma respiração diafragmática. Nós enchemos o pulmão de ar, só que em vez de suspender o ombro, a gente deixa o ombro arqueado e joga o ar todo lá embaixo na barriga, deixa a barriga crescer e cheia de ar. Quando a barriga estiver cheia de ar, para de inspirar, retém o ar por um tempo e aí depois solta o ar pela boca. Nós vamos fazer isso 5 vezes. Eu vou dando o tempo. Aqueles que puderem acompanhar, por favor, façam. Quem não conseguir fazer nesse tempo, faça num tempo menor, mas procurem fazer esse exercício pelo menos por 5 vezes. Então vamos iniciar. Inspiremos com vigor pelo nariz, jogando o ar lá para baixo na barriga. Retenhamos o ar por alguns instantes. E agora liberemos o ar pela boca. Inspiremos todo o ar que pudermos colocar na barriga. Retenhamos esse ar e liberemos pela boca. Inspiremos novamente. Retenhamos o ar. E liberemos pela boca. Inspiremos todo o ar possível. Retenhamos o ar na barriga. E liberemos pela boca. Só mais um. Inspiremos todo o ar possível. Deixemos o ar dentro da barriga, lá embaixo, comprimindo o diafragma. E liberemos todo o ar pela boca. Respiremos normalmente. E neste momento, com a mente voltada para o plano superior que nos assiste e nos abençoa, no momento em que os nossos magnetizadores vão começar a nos doar seus fluidos e suas energias, peçamos a Deus, ao Pai grandioso e bom, que nos envolva num clima de muita paz e de muita harmonia. Procuremos sentir a captação dessas energias
no alto de nossas cabeças. Sintamos como uma nuvem bem suave, um vento bem fresquinho e bem tranquilo, como a balançar os fios do alto de nossa cabeça. Acompanhemos este frescor entrando no nosso corpo. Acompanhemos esta energia como uma corrente que vai energizando todos os pontos, todas as células de nosso organismo. Essa onda de energia agora passa pelos nossos olhos, e esta harmonia e este frescor vai envolvendo nossa cabeça, com essa onda descendo agora, passando pela garganta, pela boca. Deixemos que essa onda de bênçãos alivie as vias respiratórias. Esta onda de energia, ao tempo em que ela vai refazendo todas as nossas necessidades, continua penetrando o nosso organismo, chegando agora na altura dos pulmões. Envolve os nossos pulmões, ajudando com a entrada da energia agora em nosso coração, fazendo com que os pulmões e o coração trabalhem em sincronia e em harmonia. À medida que a energia envolve o nosso coração, que os nossos pulmões são ventilados por ares mais sutis, percebemos que a energia alcança agora, via esôfago, a entrada do nosso aparelho digestório. Todos os vasos, aparelhos, circuitos ali estabelecidos entram numa atividade metabólica de maior equilíbrio, como que liberando energias mais suaves para comporem a energética que todo o nosso cosmo orgânico pede. Ao tempo em que essa energia acompanha todo este movimento digestivo, ela entra pelo baço, se dirige ao pâncreas e envolve agora o nosso fígado, vesícula biliar e os nossos rins. Todo esse cinturão de órgãos que filtram e energizam o corpo são saturados por essa energia suave, que apesar de tão longo percurso não perde a sua potência. E aí, estacionando por um pouco, a energia que estamos recebendo revigora toda a nossa energia vital, como a nos dotar de poderes que muitas vezes desconhecemos que possuímos. Na sequência, a energia se dirige agora para os órgãos reprodutores, para os órgãos de excreção. São envolvidos todos os canais, toda a genitália, todo o sistema reprodutor. Mesmo quando não tenhamos órgãos nesta zona, sabemos que a estrutura perispiritual aí permanece, deixando fluir as energias, porquanto a criação não se limita apenas no sistema reprodutor fisiológico, mas há toda uma estrutura de criatividade aí associada,
que se prende muito mais aos centros vitais e à estrutura do psicossoma. Depois de deixar totalmente energizada a nossa região genésica, os fluidos descem pelos membros inferiores, indo até o mais remoto ponto dos nossos membros. E tudo aquilo que estava aparentemente estacionado volta a fluir sob o influxo dessa energia. Agora tudo isso retorna pelo lado oposto do corpo, através do alto do cóccix, na base da coluna, e dali parte em total reharmonização para fechar o circuito e assim nos deixar como verdadeiras criaturas de energias pis, num sistema de perfeita circulação, em que órgãos físicos e perispirituais se estabilizam em favor de nós mesmos. Para completar o quadro, deixemos a nossa mente serena e tranquila, pensando na mais bela paisagem que possamos imaginar. Paisagem física, como o beijo e o sorriso de uma criança. Paisagem aérea, como quem observa a natureza, uma rosa, uma floresta, uma cascata. Paisagens espirituais, como aquelas em que durante o sono os amigos espirituais nos levam a aproveitarmos a sua beleza. E procuremos no meio de tanta beleza os momentos felizes que já vivemos, porque o momento de felicidade do ser humano é o momento de paraíso que cada ser humano pode viver. Vivamos a alegria profunda do prazer de fazermos o bem ou de sermos bem recebidos. Respiremos com tranquilidade. Continuemos permitindo que essas energias fiquem em circulação harmônica em nós. E os nossos magnetizadores agora vão se retirando para ir fazer a magnetização de nossas almas. E em gratidão a Deus, na busca do que sugeriu a mensagem de hoje, buscando o equilíbrio e a cura para todos os nossos órgãos e também para toda a nossa estrutura espiritual, mantenhamos-nos atentos nas imagens felizes, alegres e belas que nós escolhemos. Enquanto respirando em harmonia, favorecemos para que tudo isso continue circulando, enchendo-nos de equilíbrio e paz. Permaneçamos em oração e que Deus nos fortaleça sempre. E assim seja.